Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Saúde a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Louvado seja Deus, que nos concedeu esta vitória do dia de hoje. Esta noite nós queremos estar falando, aleluias, para quem vai nos ouvir, né? Seja de dia, seja de noite, seja à tarde, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos estar falando sobre algo que é abominável a Deus, a abominação, o que é detestável, o que Deus abomina. Abominar, né? Glória a Jesus, detestar. Tem coisas que Deus abomina. Uma abominação é algo muito detestável por Deus, é algo que Deus não aceita mesmo no meio do povo dele. E Deus não vai aceitar alguém que vive de maneira detestável. Não quer dizer que Deus não vá aceitar pessoas que vivem dessa maneira, se ela se arrepender e vier para Deus. Mas enquanto ela viver nessa situação, seja servo de Deus, crente como nós dizemos, seja lá o que for, Deus não apoia, Deus não aprova, Deus não quer de maneira nenhuma. Então, abominação, aquilo que é detestável para Deus. Nós vamos estar falando, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus e glória. Nós vamos estar lendo então um versículo aqui da palavra de Deus em Provérbios. O que nós vamos estar mencionando está em Provérbios capítulo 6 e capítulo 8, glória a Jesus, na qual nós vamos estar, aleluia, mencionando sobre essas coisas. Louvado seja Deus, amém? Nós vamos estar lendo um versículo aqui ao menos, para dar abertura, para poder ler a palavra de Deus, e logo após nós vamos estar orando, buscando a presença do Senhor Deus, a favor da sua vida, do seu lar, da sua casa. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor, que nos diz aqui em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17, veja o que diz: estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. A alma de Deus, glória a Jesus, abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Nós vamos estar falando sobre esse versículo, glória a Jesus, sobre 2, 3, 4 versículos, esses 4 versículos, e depois alguns versículos aí em Provérbios 8, e glória a Jesus, com certeza mais 2 versículos. Nós vamos estar mencionando sobre isso. Deus detesta essas coisas que eu acabei de ler. Daqui a pouco nós vamos estar falando para nosso elevo espiritual, para nosso entendimento, para nossa compreensão, para que nós venhamos crescer na palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te adorar, te engrandecer, exaltar, ser grato a ti pelo dia que o Senhor já nos concedeu, Senhor meu Deus, pelo nosso trabalho, pela água que bebemos, pelo nosso alimento, pela nossa vida, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Meu Pai da glória, que o Senhor venha cuidar também do seu povo, da sua igreja, dos teus servos, dos ouvintes, aqueles que ouvem esta programação, aleluias, santo é o nome do Senhor. Que o Senhor Deus possa estar operando, realizando, curando, restabelecendo, fortalecendo, dando graça, trabalhando, operando, transformando. É o que nós oramos, te pedimos e estamos certos da vitória no nome do Senhor Jesus. Amém? E glórias a Deus. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Então, Provérbios, o livro de Provérbios é um livro escrito por Salomão. Provérbios, Cantares e
Temos outro livro aqui, fugiu. São 3 livros escritos por Salomão. Cantares é um livro, Cantares de Salomão é um livro espetacular, porque ele ensina, aleluia, a convivência para um casal. Ele ensina, ele é tremendo, mas ele também nos mostra outras coisas no sentido espiritual. Nós não podemos nos prender somente no sentido ali conjugal, porque ele vai estar falando também de coisas espirituais, que é de difícil compreensão. Quem não tem o hábito de buscar o conhecimento de Deus, ali em Cantares de Salomão. Provérbios, porque ele tem palavras que servem para o dia a dia. São palavras que são fora do comum, de ensino, de sabedoria, e glória a Jesus. Veja só, fora do tema, o que nos ensina Provérbios em capítulo 6, do versículo 20 em diante. Só vou ler o título. Diz aqui, ó: o jovem é advertido contra a mulher adúltera. Tem esse ensinamento a respeito disso, que é para a vida dos jovens, que fala do dia a dia, dos acontecimentos da vida de um jovem. Então ele é espetacular. Ele vai falar no capítulo 7, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então, o ensinamento de um pai falando para com seu filho. E muitas outras coisas. Depois vai falar sobre a excelência da justiça, dos preceitos da sabedoria. Olha, é espetacular. Você que gosta de ler, se você gosta de ler, leia Provérbios, do capítulo 1 até o último capítulo dele, até os últimos capítulos desse livro. Ele é espetacular. Então aqui no que tange, no que toca no assunto, diz respeito a coisas abomináveis. Aqui está passando por cima. Tem muitas coisas que são abomináveis, que Deus não aprova na vida de um cristão. Eu converso com uma pessoa aí, e volta e meia ela fala, eu sou cristã, eu sou cristão, e isso e aquilo outro. Mas você está vendo que tem problema ali. Por quê? Por causa de determinados comportamentos. Então, nós temos que prestar atenção aqui de maneira rasa, mas também não fica só molhando os pés, não. Vai até a canela, até o umbigo, até o pescoço. Se molha na palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, porque isso daqui é fora do sério. Veja bem, eu vou estar repetindo outra vez. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e versículo 17, diz sobre 6 coisas que Deus detesta. É detestável para ele, é abominável, detestável fortemente. Uma das coisas que não consta aqui, consta em um outro livro, que lá uma coisa que Deus detesta, é abominação para ele: homem que põe roupa de mulher e mulher que se veste de homem. É detestável para Deus. Goste quem goste e não goste quem não goste, tanto faz, é o que a Bíblia nos ensina. São coisas detestáveis para Deus. E tem outras coisas. Tem um fato aqui que é a sanguessuga. Deus dá o nome, Dadá e Dodô. Deus detesta Dadá e Dodô, porque são mentirosos, são sanguessugas, são gente aproveitador. Deus detesta, Deus abomina. Salomão vai deixar escrito uma outra coisa que Deus detesta, é o homem preguiçoso, pessoa que não trabalha, que não se movimenta, não se mexe. É detestável para Deus. Por quê? Salomão deixou escrito: ó preguiçoso, vai ter com formigueiro. E ele vai dizer assim, que o preguiçoso senta na mesa para comer, e antes que a colher chegue à boca, ele já está dormindo. Por quê? Por causa da preguiça. Então, são coisas detestáveis. Já o que está escrito aqui, 6 coisas específicas, e ele fala, e a 7ª, e ainda tem a 7ª. Então, não são somente 6. Tem 7 coisas detestáveis que aqui consta, que menciona aqui. Olha aqui. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. 6 coisas. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina, detesta, repudia. Ele não concorda, ele não aceita. Vive assim quem quer viver, mas ele não aceita. Não é? Ele não vai sair matando ninguém não, porque alguém está fazendo coisa detestável.
mas ele não aceita, ele não aprova, não é do caráter de Deus, essas coisas todas. Então veja bem, uma delas é olhos altivos, pessoas que, com os olhos, né? Vive comendo tudo pela terra aí com os olhos. Olhos altivos, olhos soberbo, gente que tem os olhos levantados, gente que olha por cima, gente que olha tudo com os olhos, cobiça com os olhos. Deus detesta. Deus é detestável, para Deus é detestável, é abominação para ele. Não há concordância dentro da palavra de Deus para as pessoas que têm os olhos altivos, olhos que olham só Jesus, gente que se comunica com os olhos, gente que demonstra malícia pelos olhos, gente que com os olhos enxerga até o que é invisível. Deus detesta. Então está escrito: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, língua que é precipitada para mentira, para o engano. Deus detesta, é abominável para Deus. Veja bem, e mãos que derramam sangue inocente, é detestável para Deus. Gente que ao invés de usar as mãos para fazer o bem, para pegar, transportar, ajudar, abraçar, fazer isso com as mãos, com os braços, mas não, derrama sangue inocente. Gente que prejudica a vida dos outros, Deus detesta, é abominação para ele. Glória a Jesus. Coração que maquina pensamento. Veja bem, está dizendo então não é desse coração não, é da mente. Coração que maquina pensamentos viciosos. Sabe o que é o pensamento vicioso? É um pensamento que a pessoa sempre pensa aquele mesmo pensamento. Hoje ele pensa algo, amanhã ele vai pensar esse algo novamente, depois ele vai pensar novamente, e esse pensamento ficou vicioso, ele sempre vai repetir esse pensamento. Deus não aprova pensamento vicioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E pés que se apressam a correr para o mal. Tem gente, há pessoas, infelizmente, pessoas que têm os pés, ao invés de ir para uma direção boa, se caminhar para o lado que é bom, para o lado que é correto, para aquilo que vai trazer benefício, não. Ele tem os pés dele para ir para onde não presta. Veja bem, deixa eu lhe explicar uma coisa. O drogado, por exemplo, quando dá abstinência nele, e ele tem vence, né, aquilo que ele já usou, a droga que ele já usou, vence, ela vai dar vontade outra vez. Então ele vai ficar agitado. Então, os pés dele não conseguem parar em casa. Se ele for trabalhar e der a vontade doida, ele endoidecer, os pés dele vai se precipitar a ir para onde tem droga. Eu tinha um vizinho em São Paulo que quando dava a crise nele, dava a abstinência, aquela vontade louca, e ficava fissurado, a mãe dele já entrava em pânico, ficava desesperada, porque sabia que ele ia sair. Ele ficava 3, 4 dias desaparecido. Para onde que ele ia? Ele ia para o meio do mato, usar droga, usar crack, maconha. E depois, quando ele voltava, ele estava com os lábios queimados, de tanto usar droga, que precisa acender lá, não sei que droga que é essa, mas chegava com os lábios tudo queimado, a ponta dos dedos queimado, voltava magro, abatido, porque não come. Desinteria, porque usa a maconha, dá desinteria no cabra. Então, os pés que se precipitam, a mãe tentava segurar ele em casa, mas os pés ficavam agitados, ele ficava agitado, se movimentava de um lado para o outro, nota-se que tinha alguma coisa errada, daqui a pouco ele não conseguia resistir, sumia, os pés levam para onde não presta, ia usar droga, com quem usava também, é terrível isso dali. Então, pés que se apressam a correr para o mal. E o versículo 19 diz algo que Deus detesta, detestável, terrivelmente: testemunha falsa, que profere mentiras. Testemunha falsa, que vai proferir mentira, não é igual o mentiroso. Existe uma diferença. O mentiroso simplesmente ele conta mentira. Mas já o que profere, o que fala, o que vai ser uma falsa testemunha, ele vai mentir contra alguém.
Ele é uma falsa testemunha. Deus não aceita. Uma certa vez me pediram para que eu fosse testemunha no fórum a favor de alguém. E eu disse para pessoas, mas eu não sei do caso. Eu não sei o que aconteceu. Eu não posso chegar lá e afirmar algo que eu não sei, que eu não conheço. Eu não posso fazer isso. É gente que eu conheço, é amigo, porém eu não posso fazer isso. Ir lá e contar mentira do outro, ainda que fosse verdade. Ainda que a pessoa tivesse causado dano, para quem eu vou ir lá a favor, mas a verdade é que eu não sei, eu não tenho convívio para mim, eu não sei do que se trata. Chega lá, um juiz vai me perguntar algo, eu vou ter que afirmar algo que eu não vi, que eu não ouvi, que eu não percebi, que eu não estava perto, não presenciei, não convivi com aquilo. Então Deus detesta, principalmente nós que dizemos nós somos crente, nós somos servos de Deus, nós não podemos ir lá e ser uma falsa testemunha para ganhar uma causa, ganhar um caso. Eu conheci uma pessoa que ela tinha que passar por uma audiência e chegou lá. A juíza perguntou, fulana de tal, o fulano de tal fez algo para você? E ela falou assim, não, ele não falou para mim, foi através de outra pessoa. A juíza insistindo que ela mentisse, ou que ela afirmasse que alguém falou algo, deu uma ordem para ela, para que ela cumprisse, e ela dizia, não, ele não disse para mim isso dali, ele disse através de outra pessoa, veio uma outra pessoa e me disse, ele não disse, ela perdeu a causa. Aí eu cheguei nela depois, porque ela me contou a história, eu cheguei e perguntei, então mas por que você foi lá? Eu fui lá por causa da audiência, por causa dos meus direitos, mas quando a juíza me perguntou se o fulano tinha me falado algo, eu disse que não. Por quê? Porque não foi ele quem disse. Ele mandou outra pessoa me dizer, me prejudicou, porém eu não poderia dizer que foi ele quem me disse, ele deu ordem para outra pessoa me dizer. Se a juíza tivesse me perguntado, ele mandou alguém te dizer, então eu iria dizer que sim, porque essa seria a verdade. Então ela se prejudicou por causa da verdade, entendeu? Por quê? É melhor nós perdermos uma causa dentro da verdade, falando a verdade, do que ir contra Deus, ir a favor daquilo que é detestável para Deus. Deus não aprova. Então veja, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Pessoas que semeiam contenda entre irmãos, pessoa que tem coragem de fazer confusão entre irmãos, seja irmãos biológicos, ou seja irmãos de igreja, seja irmãos, ou seja um vizinho, seja alguém da sua casa ou de fora, mas que você conhece, que há proximidade com ele ou com ela. Se você proferir mentira, aleluia, ou contenda a respeito da pessoa para outra pessoa, Deus não está de acordo com você, saiba disso. Você que é crente, você que é servo de Deus, você que é pastor, você que é um obreiro, um diácono, um cooperador, você que é um evangelista, um missionário, você que prega a palavra de Deus, Deus não aprova o mentiroso dentro dessas condições. Deus não aprova e não vai aprovar mentiroso dentro de outras também. Deus não aprova. Veja bem, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque nele não há mentira, nele não há engano. Então Deus não jamais vai aprovar um servo de Deus que vive dentro da mentira. Tem gente que conta assim, mas eu contei uma mentirinha assim. É mentira, da mesma mentira, da mesma maneira. É mentira, da mesma maneira. Não há outro meio de justificar uma mentira. Só tem um que é direcionado para ele como o pai da mentira, é o diabo. E se nós contarmos mentira, então nós deixamos de ser filhos de Deus e passamos a ser filhos do diabo. E não é isso que Deus quer, não é? Vamos ver aqui, glória a Jesus, santo é o nome do Senhor, louvado seja Deus. Capítulo 8 de Provérbios e versículo de número 7, glória a Jesus, e versículo de número 8. Que nos diz, no versículo 7, Provérbios 8 e versículo de número 7,
e versículo de número 8 nos diz: porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Gente que é ímpio, gente que vive na impiedade, gente que vive praticando, exercitando, maquinando o que não presta, o que é mal, Deus chama de ímpio. É uma pessoa ímpia, impiedosa, que não tem amor, não tem afeto, não tem carinho, é desafeiçoado, é mentiroso, é ímpio. Deus não aprova. Então ele diz no versículo 7, porque é o próprio Deus dizendo: a minha boca, a boca de Deus proferirá a verdade. Ele não vai proferir uma outra coisa, ele vai proferir a verdade. Aleluia. Ele fala que o homem se arrependa do seu mau caminho e venha até mim para que eu o cure, para que eu o restabeleça. Deus quer essa coisa para a vida de alguém. O versículo 8: em justiça são todas as palavras da minha boca. Olha bem, em justiça são todas as palavras da minha boca, da boca de Deus. O versículo está se referindo à boca de Deus, não é a minha não. Devemos ser da mesma maneira. A Bíblia fala assim: sede santo como eu sou santo. Tem que ser santo como Deus é santo. Praticar, lutar, exercitar, alcançar a santificação, sem a qual nós não podemos ver Deus. Não tem como aproximar-se de Deus dessa maneira. E se ver, aí não é ver ocularmente, porque também está escrito que o olho do homem não pode ver a Deus, porque certamente ele morrerá. Vai chegar o dia que nós vamos vê-lo, mas ainda não. Então está escrito aqui, aleluia: em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Na boca de Deus não há engano, não há mentira, não há falsidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ver e sair fora de coisas que Deus abomina, que Deus detesta. Veja bem, glórias a Deus, o capítulo 8 e versículo de número 10 nos diz: aceitai a minha correção. Isso tudo que a palavra está mostrando dentro desses versículos é para correção. Deus não está buscando gente perfeita, Deus não está buscando homem bonito ou mulher bonita, Deus não está buscando alguém que é alto ou se é baixo, se é magro ou se é gordo, aleluia. Deus não está preocupado se eu sou calvo, se alguém tem cabelo, se alguém isso ou aquilo outro. Não, Deus não está procurando. Deus não está interessado se alguém é brasileiro ou se é japonês, se é inglês ou se é americano, seja lá o que você for. Deus está procurando alguém que se aproxime dele com verdade, com justiça, alguém que queira servi-lo de verdade, aleluia. Por isso que Jesus disse no Evangelho de João, aleluias, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura alguém que é verdadeiro. O profeta Isaías, ele vai dizer que Deus estava procurando alguém que estivesse na brecha, alguém que estivesse em condições para que ele usasse. A Bíblia diz que Deus não achou. Então Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Porque ele se enquadrou naquilo que Deus queria, e Deus vai usar o profeta Isaías, vai ser levantado como profeta. Assim também, de igual modo, Jeremias vai dizer: Senhor, eu ainda sou um menino, ainda sou uma criança, aleluia, estava com medo de fazer aquilo que Deus diz. Deus vai dizer para ele: não tema, Jeremias, não tenha medo, porque aquilo que não diga eu sou uma criança, porque aquilo que eu lhe mandar você dizer, você dirá. Você vai somente abrir a sua boca, e eu vou pôr a palavra na sua boca, e você dirá, aleluia. O que ele vai dizer? A verdade. Daniel preferiu morrer do que entrar no engano dos homens ali que queriam acabar com ele. Ele preferiu ir para a cova dos leões e foi jogado lá dentro, e ele disse: ó rei Dario, aleluia, não foi achado culpa em mim, não foi achado mancha em mim, não havia pecado em mim, eu não pequei contra o Senhor e não pequei contra o Deus dos céus, aleluia. E o Senhor teve misericórdia de mim, ele enviou-me o seu anjo e livrou-me da boca do leão. Veja bem o que Deus está procurando. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Não adianta nós dizermos que somos algo sem nós sermos, não adianta. Então ele está dizendo, glória a Jesus, no capítulo 8 de Provérbios, versículo de número 10:
aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comprar com ela, nada se pode comprar com riqueza. Nós entendemos que com riquezas, com ouro, com prata, nós compramos coisas materiais, mas Deus está falando de assunto espiritual. O assunto é espiritual. Coisas espirituais nós não conseguimos comprar. Não dá, não tem como. Não tem como. Nós temos que buscar a Deus e orarmos a Deus para que nós venhamos ter sinceridade diante de Deus. Se nós falharmos aqui, diante dos outros, aleluia, depois nós nos arrependemos, Deus vai olhar para nós, vai ter misericórdia de nós. Mas se nós pecarmos contra Deus, o homem brigando um com o outro, o juiz defende. Mas o homem brigando contra Deus, quem o defenderá? Que Deus possa falar ao seu coração, Deus possa falar com a sua vida, que você possa entender a palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos estar orando, que a palavra de Deus possa falar ao seu coração. Nós vamos estar orando, aleluia, para que Deus venha realizar algo profundo na sua vida, que Deus venha moldá-lo, transformá-lo, chamar você para a presença dele, que você possa sentir de se achegar até Deus, se aproximar de Cristo, para que Cristo venha enviar sobre você o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que é da parte do Pai. Senhor Deus e Pai, nós queremos te dar graça, Senhor meu Deus, aleluias, pela tua palavra desta noite. Te agradeço, Senhor meu Deus, pela mensagem. Sou grato a ti, Senhor meu Deus, pela tua misericórdia, meu Deus da glória, que a sua misericórdia venha sobre nós, venha sobre a vida dos nossos ouvintes. Meu Deus, visita aí dos nossos ouvintes os que estiverem enfermos, os que estão chorosos, os que estão precisando da tua ajuda, os que estão precisando que o Senhor se volte para eles. Meu Deus, eu oro e peço ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Muitos estão padecendo, muitos estão sofrendo, muitos estão chorando, muitos estão se acabando aí, Senhor. Muitos estão, olha, terrivelmente, aleluia, sofridos. Meu Pai, visita no trabalho, no salário, visita, meu Deus da glória, no lar, na casa, na família, nos filhos. Entra, meu Deus, com providências do céu. Nós oramos a Ti, estamos certos da vitória, que o Senhor é um Deus todo poderoso e santo, Senhor meu Deus, e que não há engano no Senhor, e que nós podemos confiar plenamente em Ti, Senhor meu Deus, porque o Senhor não vai nos enganar, o Senhor não vai nos destruir. Senhor meu Deus, eu oro então a Ti, aleluias, para todos os que nos ouvem. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, que você tenha uma boa noite de salvação. Querendo Deus, estaremos de volta na trombeta de Deus no ar. Querendo Deus, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Aleluia. Que Deus venha estar abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.